Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos começar aí mais um dia da nossa maratona bíblica. Estamos lendo Primeira Reis. Estamos aí no capítulo 19, terminando o capítulo 19. Vamos continuar mais nossas 10 pagininhas aí pro dia de hoje. Se você estiver curtindo, dá um like no vídeo. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva para estar recebendo todos os dias notificações aí. E nós vamos chegar no final da Bíblia. Olha aqui, já tá, olha o tantão que a gente já leu. Tá rendendo, hein? Tá rendendo. Então, vamos lá. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: Fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: Como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: Fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: Em pleno combate, teu servo entrou e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: Vigie este homem. Se ele escapar, será sua vida pela dele, ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. Ele disse ao rei: Assim diz o Senhor. Você libertou um homem que eu havia decidido que deveria morrer. Por isso é a sua vida pela dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irritado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Zerehel. A vinha ficava em Zerehel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: Dai-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel pelo que Nabote de Jezreel lhe dissera: Não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou: Por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele lhe respondeu: Porque eu disse a Nabote de Jezreel: Venda-me sua vinha, e se preferir, eu lhe darei outra vinha nesse lugar. Mas ele disse: Não te darei minha vinha. Disse Jezebel, sua mulher: É assim que você age como rei em Israel? Levanta-te e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nela o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto o Deus quanto ao rei. Levantem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezebel os orientara, nas cartas que lhe tinha lhe dito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezebel. Nabote foi apedrejado até estar morto. Assim que Jezebel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: Levanta-te e tome posse da vinha que Nabote
de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Então, ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe viu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então, a palavra do Senhor veio ao tebista Elias. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe, assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: Então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei sua família de todos os do sexo masculino em Israel. Sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a Baça, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencerem a Acabe, que morreram na cidade. E as aves do céu se alimentarão dos que morreram no campo. Nunca existiu alguém como Acabe que pressionado por sua mulher Jezebel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado da terra de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia como um ancião. Então a palavra do Senhor veio ao tebista Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Quer dizer, eu acho que Deus teve piedade de Acabe ali, porque ele foi manipulado demais, né, por Jezabel. Porque ele era uma pessoa que vai deitar e falar que não quer comer, agir como uma criança mimada. Mostra que ele era totalmente manipulado por Jezebel. E Deus teve piedade dele, né? Mas a praga acabou caindo sobre o filho dele. Por isso que a gente, às vezes, vê muitas coisas acontecendo. Por que tá acontecendo isso com meu filho? Às vezes é uma coisa que vem já de família. A gente fala, isso daí é da genética, isso daí é herança do pai. E a gente acha que não tem fundamento. Mas se a gente vê na Bíblia, quantas vezes a gente viu a descendência pagar por pecados feitos no passado, né? Por pecados cometidos no passado. Então, assim, esse capítulo da vinha mostra muito também quanto a gente deve ter cuidado com quem está perto da gente, certo? Porque no caso de Acabe, quem trazia muita desgraça para ele era a própria Jezebel. Porque quando ela fazia esse tipo de coisa, ela estava traindo desgraça para ele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente dorme, com quem a gente acorda, quem está ao nosso lado, quem a gente escolhe para ser nosso esposo, para quem a gente escolhe para ser nossa esposa. Nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente vai resolver passar o resto da vida junto. Porque se Deus deixou que o casamento é para sempre, então você tem que ser muito criterioso. Hoje em dia tem gente que se casa para sair da casa dos pais. Tem gente que se casa porque acha que vai ter uma vida melhor. E não funciona assim. Se você não é sincero quando você escolhe uma pessoa, a sua vida não vai ser melhor, nem vai ser pior. A sua vida não vai ser boa, não vai ser como você imaginou. Então é necessário que você tenha discernimento e sinceridade na hora de escolher a pessoa que você ama. Principalmente quem é cristão, quem tem uma certa pressa para casar, né? Para consumar o casamento. Vocês vão ter a vida inteira para fazer isso. Então escolha muito bem com quem vocês vão fazer isso. Para depois não acabar numa maldição de um divórcio. Para não acabar, com filhos, com pais separados. Porque eu sou filha de pais separados e não é fácil ser um filho de pais separados. Não é bom e agradável. Não é bom conviver em um lar em que os pais brigam o tempo todo. Isso é terrível para uma criança.
Mas também não é bom para uma criança viver em um lar onde os pais são separados e depois vem outros agregados e depois vira aquela coisa na cabeça da criança. Isso não é uma bênção para nenhuma criança. Então, por isso, é responsabilidade de nós escolhermos muito bem o nosso cônjuge e não simplesmente escolher aleatoriamente por causa que, esse me atrai, o cabelo dele é bonito, olha o corpo dessa mulher como é bonito. Gente, o que tá aqui vai acabar em breve. E o que vai restar é o companheirismo, é a fidelidade, entendeu? Por isso é tão importante saber escolher muito bem. E se você quer sair da casa dos seus pais, porque eu quero ter uma vida melhor, vá trabalhar, trabalhe e conquiste tudo. Eu sempre viajei, conheci vários lugares, me estudei, fiz tudo o que eu quis e não precisei de ninguém pra me bancar, pra pagar isso pra mim. Não façam da vida de vocês uma futilidade. Pense muito bem na decisão que vocês vão tomar. O casamento é pra sempre, deve ser pra sempre. Assim como você deve se guardar pro casamento. Porque isso é uma bênção pra sua vida. Isso traz coisas boas pra sua vida. Porque quando você tá ali se guardando, quando você tá ali, você atrai Deus pra mais próximo de você. Ok? Então vamos continuar aqui. A profecia contra Acabe. Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. E esse estava perguntando aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para tomá-lo, rei da Síria? Para tomá-lo do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou com tu e meu povo, e como o teu povo, os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro um conselho do Senhor. Então o rei de Israel, reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles lhe responderam: sim, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar, o Senhor, mas eu o odeio porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga-me Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estão sentados em seus tronos na eira junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor: com esses chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataque Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor os entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ai, gente, e aí? O que Micaías vai dizer? Você viu como que é um homem de verdade. Ele não vai agradar se não tiver que agradar. Olha aqui. Porém disse: juro pelo nome do Senhor que direi... que direi o que o Senhor me mandar. Gente, quando a gente não fala... quando a gente geralmente fala a verdade, a gente nunca agrada, né? Você viu que o rei já falou: eu odeio esse homem, que ele nunca profetiza coisa boa. Mas será que ele nunca profetiza coisa boa? Ou ele só profetiza verdades? As pessoas têm dificuldade em aceitar as verdades, né? Vamos ver o que ele disse. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? E ele respondeu: ataca e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar
que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor. Então Micaías respondeu: Vi todo o Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: Estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não disse que nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías perguntou: Ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, e à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem enganará Acabe para que ataque Ramote Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa e outro sugeria outra, até que finalmente um espírito apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: Irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Você conseguirá enganá-lo? Vá e o engane. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dos seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaá, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: Por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor que caiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá o dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: Envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E digam: Assim diz o Senhor: Ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: Se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: Ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Ou seja, ainda foi pra prisão, coitado, né? Por falar a verdade, né? E as pessoas realmente têm muita dificuldade. Então ele falou: se vocês voltarem, o Senhor não falou por meu intermédio. Vamos ver o que aconteceu, né? Acho que todo mundo já até sabe, né? Porque ele chegou lá e o rei sabia que ele ia falar a verdade. Ele chegou lá e falou que todo mundo mandou ele falar. O rei já sabia que não era aquilo. Porque o rei sabe que ele era um profeta de verdade. Sabia que era um profeta que falaria o que realmente tinha que acontecer. A morte de Acabe. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote Gileade, teimosos. E o rei de Israel disse a Josafá: Entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se e ambos foram para o combate. O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: Não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, seja contra o rei de Israel. Senão contra o rei de Israel. Quer dizer, o próprio rei da Síria, ele já queria a cabeça do rei de Israel. Ele já queria isso. Então ele já falou: não precisa lutar com ninguém, não. É o rei de Israel. Porque já estava assinada a morte dele ali, né? Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel. E acenderam e o cercaram para atacá-lo. Mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor de seu cavalo: Tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia e assim o rei teve que enfrentar os amorreus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra. Ao cair da tarde, ele morreu. Quando o sol estava se pondo, preparou-se um grito por todo o exército, cada homem para sua cidade, cada um para sua terra. Quer dizer, ao acaso, um soldado foi lá e atingiu ele. Então, quando está escrito ali, não tem jeito, não adianta correr, não adianta fugir, não adianta se disfarçar, entendeu? Não adianta, quando você vai pagar por uma coisa, ainda mais se você é avisado por Deus e você vai lá e teima. Se você é avisado por Deus para não fazer uma coisa e você vai lá e teima, você vai pagar um preço.
Isso é um fato, isso é uma lei no mundo. Se você está sendo avisado, se a sua intuição, se o Espírito Santo está falando com você, não faça isso, e você teima em fazer, se prepara, porque você vai pagar um preço. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Quer dizer, olha só, o Senhor teve misericórdia dele, falando que ia cair sobre o filho dele lá. O Senhor mandou o outro profeta lá falar com ele, Micaías, para avisar ele que ele cairia. Ele teimou e ele foi pra guerra. Quer dizer, Deus teve misericórdia ainda, porque Deus tem misericórdia da gente como pecador. Deus entende que nós somos fracos, Deus entende que nós somos errados, Deus entende a gente. Ele jejuou, ele clamou e Deus teve misericórdia dele, como eu não vi Deus ter misericórdia de vários aqui. Mas ele teimou e desobedeceu mais uma vez. Então, aconteceu o que tinha falado, né? Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim, as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com seus antepassados e seu filho Acasias foi o seu sucessor. O reinado de Josafá, rei de Judá. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili, em tudo andou nos caminhos de seu pai, Asa, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova, contudo não acabou com os altares idólatras, nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, suas realizações, suas façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos culturais que restaram depois do reinado de seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. Desculpa, gente. Mas nunca o trouxeram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu precessor, e seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Gente, Josafá, eu acredito que ele não quis nem se misturar com o filho de Acabe, porque ele já viu que Acabe não era uma boa, não foi um bom companheiro de guerra ali, desobedeceu ao Senhor e Deus não estava ali. Então ele falou, não quero nem misturar os meus navios, melhor deixar quieto, né? Ele foi bem inteligente. O reinado de Acasias, rei de Israel. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 10º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e adorou, provocando assim a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Ou seja, né, Acasias fez as mesmas coisas, né, e por isso que Josafá não quis nem misturar os navios também, porque sabia que no fim ia sobrar para todo mundo todas essas desobediências, né. Vamos lá, terminamos 1ª Reis, vamos começar 2ª Reis agora. O julgamento do Senhor contra Acasias. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal Zebubi, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor dissera ao tebista Elias. Elias volta para a história agora, gente. Vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal Zebubi, deus de Ecrom?
Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram, o rei lhes perguntou, por que vocês voltaram? Ele respondeu, um homem veio ao nosso encontro e disse, voltem ao rei que os enviou e digam-lhe, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou como era o homem que encontrou e lhe disse isso. Eles responderam, ele vestia roupas de pelo e usava um cinto de couro. O rei concluiu, era o tebista Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse, homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial, se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo do céu e consumiu o oficial e seus 50 soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados e disse a Elias, homem de Deus, o rei ordena que tu desças imediatamente. Respondeu Elias, se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma os seus 50 soldados de novo. De novo, o fogo do céu desceu e consumiu os oficiais e os soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou, homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu, consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida? O anjo do Senhor disse a Elias, Apanho, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei, assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi seu sucessor. No segundo ano de reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá, os demais acontecimentos do reino de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ou seja, Deus teve que mostrar 2 vezes o poder dele diante dos soldados para que os soldados no 3º batalhão se humilhassem ali, porque eles sabiam que ia sobrar para eles também, né? Eu, particularmente, depois que queimou os primeiros 50, eu já nem iria. Eu já nem iria para ser o segundo, não. O segundo, eu acho que já foram assim, né? Meio assim, ainda estavam duvidando ainda da palavra de Deus, né? Então, aqui, gente, quem substituiu foi Jorão, tá? Que substituiu ele como rei, tá? Foi sucessor dele, tá bom? Porque são bem parecidos os nomes. Jorão e Jeorão são bem parecidos, mas são diferentes, tá? São pessoas diferentes. Elias é levado aos céus. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Eliseu vai ser quem vai, para quem não sabe, não tá acompanhando, Eliseu era tipo um aprendiz de Elias, estava sempre ali do lado de Elias conheceu ele no campo, e ele é como se fosse, assim, um auxiliar de Elias. Elias e Eliseu saíram a Gilgal. No caminho, disse-lhe Elias, fique aqui, o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão.
Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor que a tua vida, que não deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu se separaram à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Gente, o Elias, ele tinha uma unção de Deus inexplicável, né? Eu acho que as pessoas até arrepiavam, assim, de medo quando chegavam perto dele. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Ele queria ter a mesma unção, né, que Elias tinha. Eliseu queria ser realmente o precursor dele com até eu, né, todo mundo, né, essa unção que ele tinha. E Elias respondeu: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando for separado... Seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Quer dizer... Elias não tinha certeza se Eliseu seria o verdadeiro precursor dele. Então, ele meio que jogou isso pra Deus. Que se Deus te mostrar quando eu for levado, então é porque você realmente é o escolhido e você realmente terá a mesma unção, né? Foi bem inteligente da parte de Elias. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou. Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Quando pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão, então bateu nas águas e o rio com o manto e perguntou: onde está agora, ó Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-nos sair à procura de seu mestre. Talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e o deixado em algum monte ou em algum vale. Respondeu Eliseu: não mandei ninguém. Mas eles insistiram até que constrangido, consentiu. Pode mandar os homens. E mandaram 50 homens que procuraram Elias por 3 dias, mas não o encontraram. Quando voltaram, Eliseu, que tinha ficado em Jericó, lhes falou: não disse que vocês não fossem? Já começou a desobediência também aqui, né? As pessoas, elas insistem em fazer o que elas querem. É por isso que as coisas muitas vezes dão errado. Porque a gente insiste em fazer o que a gente quer. E às vezes não é pra gente fazer. E a gente insiste. A purificação da água. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. O caso dos zombadores. De Jericó, Eliseu foi para Betel. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: suma daqui, careca! Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Oh my gosh! Aqui nós vemos o primeiro clássico de bullying. Porque uma pessoa... Os meninos caçoando. Olha só, na Bíblia, você já pensou hoje se acontece uma coisa dessas? Você vai caçoar de alguém, como a gente vê tanta gente fazendo bullying na internet. É o mundo do bullying, o mundo dos haters. Você já pensou se a pessoa amaldiçoa? Você já pensou o poder de uma maldição sobre a vida de alguém?
E não ia sobrar menino, não ia sobrar gente, porque tanta gente, tantas vezes as pessoas estão se escondendo atrás da internet aí pra falar mal das pessoas, né? Esse daqui foi o primeiro caso de bullying. O que aconteceu? Saiu só 2 ursas lá e comeu 42 dos meninos que estavam caçoando, né? Se espalha, olha, gente, o negócio é o seguinte. Se vocês gostam de fazer bullying, o negócio é o seguinte, fez bullying, alguma coisa acontece, aí sai um urso e te come. Nunca mais ninguém ia falar nada de ninguém, nunca mais ninguém ia se meter na vida de ninguém, nunca mais ia zombar dos defeitos de ninguém. Olha só, porque o que é mais incrível, as pessoas zombam umas dos defeitos da outra, sendo que ninguém é perfeito, né? Isso que é o mais incrível na cabeça das pessoas, né? Vamos lá, capítulo 3, a rebelião de Moabe. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal. Que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer... Desculpa, gente. Filho de Nebate, levar Israel a cometer, e deles não se afastou. Ora, Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava muito tributo ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e lã de 100.000 cordeiros. Mas depois de que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Irás acompanhar-me na luta contra Moabe? Ele respondeu, sim, eu irei. Serei teu aliado aos meus soldados e os teus. Os meus cavalos e os teus serão um só no exército. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão. Pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel. E agora, será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar às mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor que possa nos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tem a ver com você. Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Eliseu era casca grossa, hein? Mas o rei de Israel insistiu. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar nas mãos de Moabe? Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos Exércitos a quem sirvo, e se não fosse a respeito de Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando ao redor do Senhor, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas neste vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo para atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram, é sangue! Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe!
Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território de Moabe e arrasaram, destruíram as cidades, e quando passaram por um campo cultivável, cada homem atirara uma pedra até que ficasse coberto. Taparam todas as fontes e derrubaram toda a árvore frutífera. Só Queir Aracete ficou com as pedras no lugar. Mas homens armados de atiradeiras a cercaram e também atacaram. Quando o rei de Moabe viu que estava perdendo a batalha, reuniu 600 homens armados de espadas para forçar a passagem, para alcançar o rei de Edom, mas fracassou. Então pegou seu próprio filho, o mais velho, que deveria sucedê-lo como rei, e o sacrificou sobre o muro da cidade. Isso trouxe grande ira contra Israel, de modo que eles se retiraram e voltaram para sua própria terra. O milagre do azeite.